Bem-vindo à cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. O ano é 1896. O Brasil vive os primeiros anos da República, mas nas margens do rio Uruguai, bem na fronteira com a Argentina, a vida ainda segue o compasso lento das procissões, das estações do ano e das promessas feitas em silêncio diante de altares de madeira. As carretas rangem pelas ruas de terra batida, o cheiro de couro curtido se mistura ao de lenha queimada, e quase tudo o que importa passa, em algum momento pela igreja, ou por quem fala em nome dela. Antes de continuar, comenta de onde você está ouvindo, e que horas são agora, e já aproveita para seguir o canal. É isso que mantém essas histórias, que quase sumiram dos registros oficiais, circulando por aí em forma de voz. Naquela época, São Borja era um ponto de passagem e também de espera. Tropas de gado cruzavam a região rumo a outras cidades. Pequenos comerciantes tentavam a sorte com armazéns improvisados. E famílias antigas disputavam, em silêncio, prestígio diante das autoridades civis e eclesiásticas. A cidade tinha um centro modesto, mas bem definido. A praça principal com a matriz, o coreto e algumas casas de fachada alinhada. E ao redor, ruas que se espalhavam até encontrar o rio ou sumir no campo aberto. A capela de que tratamos não ficava exatamente no centro. Ela se erguia ligeiramente afastada, num ponto entre o fim da Rua de Pedras e o início do chão vermelho que levava às estâncias. Era dedicada a Nossa Senhora das Dores, mas com o tempo passaria a ser lembrada por outro nome, sussurrado em confissões e conversas de cozinha: a Capela da Porta Costurada. À primeira vista, não havia nada de extraordinário naquela construção. Tinha paredes grossas de taipa e pedra, caiadas de branco, um pequeno campanário com uma única sineta e um interior simples, um altar de madeira escura, um crucifixo de ferro, alguns quadros com cenas da paixão e um piso de tábuas que gemia sob o peso das botas e dos terços. O que chamava a atenção, porém, era um detalhe que destoava de qualquer arquitetura que se ensinasse nos seminários. À esquerda do altar-mor, onde deveria haver apenas uma parede lisa, havia o contorno nítido de uma porta antiga, agora fechada de um modo que ninguém chamaria apenas de reforma. O batente ainda estava lá, invisível para quem não olhasse com atenção, mas claramente reconhecível para quem se demorasse diante do altar. A moldura de madeira havia sido coberta por uma camada de tábuas transversais, e sobre elas passara-se cal. O estranho não era apenas o fato de a passagem ter sido fechada. O detalhe que incomodava era o modo como fora selada. Ao longo de toda a junção entre o painel e a parede, corria uma linha de marcas escuras, equidistantes, como se alguém tivesse, literalmente, costurado a porta com um tipo de cordão ou arame antes de aplicar a cal por cima. À luz das velas, esse contorno parecia uma cicatriz. E como toda cicatriz que chama mais atenção do que pretende, acabou ganhando explicações que iam muito além de qualquer planta arquitetônica. Os mais antigos diziam que a capela fora construída décadas antes, como extensão de uma devoção particular de uma família influente da região. Naquele tempo, o Rio Grande ainda se recuperava das guerras, e muitas promessas foram feitas à Nossa Senhora por proteção de filhos e maridos enviados às fronteiras. O pequeno templo teria surgido primeiro como oratório de estância, para depois ser cedido à comunidade como lugar de culto. A porta ao lado do altar daria acesso, originalmente, a uma sacristia menor e a um corredor que levava a um anexo de serviço. Mas a essa altura da história, essa explicação era a parte oficial, repetida por quem preferia não alongar o assunto. O que circulava mesmo de boca em boca era uma outra versão, a de que aquela porta havia sido fechada às pressas, num período de grande desgraça para impedir que algo, ou alguém, fosse visto ou voltasse a ser acessado. O vigário responsável pela capela naquele ano era o padre Afonso de Medeiros, um homem na casa dos 50, de sobrancelhas espessas e voz baixa, que carregava nas costas tanto o peso das funções religiosas quanto as pequenas negociações com fazendeiros, políticos locais e famílias devotas. Diferentemente de outros padres que circulavam pela região, Afonso tinha uma postura contida, quase desconfiada,
em relação ao sobrenatural. Não incentivava visões, não promovia alvoroços em torno de supostos milagres. Porém, quando o assunto era a porta costurada, mesmo ele escolhia as palavras com demasiado cuidado. Documentos da época são escassos, mas alguns relatos orais preservados mais tarde em cadernos de missionários e crônicas de paróquia indicam que, em meados de 1896, começaram a circular rumores que davam àquela cicatriz na parede um novo peso. Tudo começou com visitas noturnas à capela, relatadas por moradores de casas próximas. Não eram procissões, nem vigílias programadas. Eram luzes isoladas, acesas depois que o padre trancava a porta principal, e passos que ecoavam no interior quando, supostamente, ninguém deveria estar ali. São Borja, como outras cidades pequenas, tinha sua própria geografia de medos e segredos. O campo ao redor era vasto, e havia quem dissesse que, no silêncio da madrugada, era possível ouvir vozes trazidas pelo vento desde o outro lado do rio. Mas a capela, até então, era um espaço de previsibilidade. Tinha horários, a missa matinal, a reza do terço, as novenas. De repente passou a ser associada a movimentos discretos fora desses horários. Alguns moradores afirmavam ver o vulto de alguém entrando pela porta lateral, aquela que dava para o pátio, mesmo depois de o sacristão afirmar que já havia fechado tudo. Outros juravam ouvir, vindos do interior, o arrastar de bancos, o estalar de velas sendo acesas e um tipo de murmúrio que não se confundia com oração. Era mais baixo, mais contínuo, como se alguém falasse sozinho defronte a uma parede. Numa cidade onde quase todos se conheciam pelo nome, bastou pouco para que dedos começassem a apontar. A suspeita, no início, recaiu sobre jovens que frequentavam mais as vendas do que a missa. Atribuía-se a eles a travessura de invadir o templo, acender velas no altar e talvez esconder algum tipo de jogo ou encontro proibido atrás da sacristia. Mas essas explicações perderam força quando um grupo de mulheres responsáveis por arrumar o interior da capela aos sábados começou a relatar algo mais específico. Elas diziam sentir um cheiro estranho quando se aproximavam do painel ao lado do altar. Não era o odor comum de cera, madeira antiga ou roupa úmida. Era uma mistura agridoce, pesada, que lembrava flores velhas e algo levemente metálico. Uma delas, mais sensível, descreveu como cheiro de sala de velório que nunca foi arejada. Sempre que ajeitavam o altar, evitavam se deter diante daquela área. Acabaram desenvolvendo o hábito de cruzar o espaço rapidamente, sem olhar diretamente para o painel. O padre Afonso, ao ser informado, reagiu como se espera de alguém já acostumado a conter histerias. Falou em infiltração, em madeira úmida, em animais mortos presos entre as paredes. Mandou o sacristão verificar se não havia ninhos, ratos ou morcegos por trás das tábuas. O homem, munido de uma lanterna a óleo e de uma coragem que não vinha de seu ofício, mas da necessidade de obedecer, bateu na madeira, encostou o ouvido, procurou por frestas. Voltou dizendo que o som era oco em alguns pontos, mas que não encontrara entrada alguma. O painel sob a cal era sólido, sólido demais, o que começou a alterar de vez a percepção coletiva. Porém, não foi o cheiro, nem os ruídos. Foi a repetição de um fenômeno que num primeiro momento pareceu puro acaso. A insistência de certas pessoas em se oferecer para velar mortos que tinham relação indireta com a capela. Em especial, aqueles cujos caixões passavam por ali antes de seguir para o cemitério. Em cidades pequenas, velar é um ato social tanto quanto religioso. Velórios se transformam em extensões da vida comunitária, onde se comenta a colheita, a política e as ausências. Em São Borja, havia um rodízio natural de quem se dispunha a passar as madrugadas ao lado dos caixões. Porém, após determinado enterro, esse rodízio começou a se quebrar. As pessoas certas apareciam sempre que um corpo específico era levado primeiro à capela, e em poucos meses, um padrão silencioso se estabeleceu. Certas figuras se apresentavam para vigílias noturnas, sem terem relação evidente com o morto, mas com um olhar fixo demais para o painel ao lado do altar. Um desses relatos, resgatado de um caderno anônimo de anotações décadas mais tarde,
descreve a cena de um velório de inverno, possivelmente em julho de 1896. O caixão, simples, continha o corpo de um velho peão de estância que havia morrido de pneumonia. A família, modesta, mal conseguira pagar as velas e um pequeno serviço religioso. Mesmo assim, naquela noite, a capela recebeu um número incomum de voluntários para o velório. Não eram parentes próximos, mas vizinhos, conhecidos de vista. Gente que, segundo o relato, não costumava se oferecer com tanta prontidão. O detalhe que chama a atenção é a atitude dessas pessoas durante a madrugada. Em vez de conversarem entre si, permaneciam longos períodos em silêncio, olhando ora para o caixão, ora para a parede da esquerda. Alguém anotou que por volta das 3 da manhã, quando a maioria cochilava ou segurava rosários por hábito mais do que por fé, 2 homens levantaram-se quase ao mesmo tempo, caminharam até o painel costurado e ficaram ali, lado a lado, sem combinar, recitando baixinho uma sequência de orações que não seguia a forma do rosário. Um Pai Nosso, um trecho de salmo, uma frase solta sobre descanso merecido. Depois, tocaram a madeira com as costas dos dedos, como quem testa uma temperatura. Só então voltaram aos bancos. Esses comportamentos isolados talvez nunca tivessem se tornado história se não fosse por um acontecimento concreto, datável, que quebrou o equilíbrio frágil entre boato e devoção. A descoberta de um documento antigo, ligado à própria fundação da capela, e que mencionava pela primeira vez de forma escrita a existência de uma tumba oculta nas dependências do pequeno templo. O achado ocorreu de forma quase banal. Uma visita de inspeção da diocese, interessada em atualizar registros de propriedades e doações, levou um jovem padre de Porto Alegre, enviado como auxiliar, a vasculhar gavetas e baús na casa paroquial. Entre recibos de dízimos, cartas de famílias e relatórios de missões, ele encontrou um maço de papéis amarrados com cordão desbotado. Eram anotações antigas sobre a construção e consagração da capela, assinadas por um vigário de décadas atrás, o padre Clemente. Em meio a datas, nomes de doadores e descrições do altar, um parágrafo destoava da linguagem burocrática. Nele, a certa altura, lia-se uma recomendação velada, que se mantivesse sob discrição e zelo o espaço reservado ao descanso perpétuo daquela que aqui escolheu permanecer entre paredes e não entre cruzes abertas ao sol. O texto prosseguia, falando da necessidade de resguardar a integridade do painel e de não permitir curiosidades inconvenientes a respeito da segunda porta ao lado do altar. Quando esse trecho veio à tona, ainda que de forma restrita, primeiro conhecida apenas por alguns padres e depois inevitavelmente cochichada entre sacristãos e beatas, a expressão descanso perpétuo e a referência à porta foram suficientes para acender uma suspeita que até então parecia exagerada demais para ser dita em voz alta, a de que não se tratava apenas de um antigo acesso murado, mas de algo mais definitivo, ligado a restos humanos. A partir dali, a porta costurada deixou de ser apenas um incômodo visual, passou a ser associada a uma presença, e com o tempo, a ideia de que o corpo ali escondido, seja de quem fosse, não descansava sozinho. Ele atraía, a cada novo velório, mais alguém disposto a sentar, noite adentro diante do mesmo altar, como se respondesse a um chamado que vinha de trás da madeira. O que ainda não se sabia, o que ninguém naquele momento tinha coragem de formular por completo, era que a história daquela tumba oculta não envolvia apenas um ato de piedade ou de desespero de outros tempos. Ela cruzava de forma direta com o destino de algumas famílias influentes da cidade, e que a insistência de certos moradores em velar mortos alheios era, no fundo, uma tentativa silenciosa de pagar dívidas que nunca haviam sido confessadas diante de um tribunal, mas que continuavam a ser cobradas, noite após noite, na penumbra da capela da porta costurada. A divulgação parcial dos escritos do padre Clemente caiu como uma pedra num lago quieto. A superfície da rotina religiosa se manteve em aparência intocada. Missas no mesmo horário, novenas para as mesmas devoções, fogos nos mesmos dias de festa. Mas por baixo,
Círculos concêntricos começaram a se espalhar. O jovem padre enviado de Porto Alegre, Joaquim Fontes, passou a ser visto com frequência circulando entre a casa paroquial e a capela de Nossa Senhora das Dores, sempre com um maço de papéis debaixo do braço. Oficialmente estava ali para atualizar inventários e organizar o arquivo eclesiástico, justificativas que soavam técnicas o bastante para não despertar suspeitas. Na prática, porém, ele mergulhou na tentativa de reconstruir a história por trás da expressão descanso perpétuo, associada àquela segunda porta. Padre Afonso o recebeu com reserva. Não gostava de movimentações externas dentro de sua paróquia, especialmente quando envolviam documentos antigos, capazes de mexer com memórias que a cidade aprendera a dobrar e guardar. Ainda assim, não podia simplesmente recusar o auxílio. O que se viu então foi uma espécie de convivência desconfortável. O padre velho, que conhecia todos pelo nome e sabia quais casas preferiam dar esmolas em silêncio, e o padre novo, que perguntava demais, anotava tudo e insistia em ver relação entre o que parecia, aos olhos do colega, apenas costume e superstição. Os dois começaram a recolher, formal ou informalmente, relatos sobre a capela. O método de Joaquim era simples. Aproveitava confissões, visitas de doentes e reuniões de irmandades para fazer perguntas aparentemente inocentes. Queria saber quem se lembrava da obra que fechara a porta, em que época fora realizada, quem havia mandado executá-la. Quase sempre recebia respostas vagas. Foi antes de eu nascer, coisa do vigário antigo, ordem que veio de cima. Quando apertava um pouco mais, as frases se tornavam evasivas. Havia no ar a sensação clara de que ninguém queria ser o primeiro a apontar um nome. Paralelamente, ele começou a observar os velórios. Escolhia alguns, especialmente aqueles que passavam pela capela antes do cemitério, e se colocava discretamente num banco ao fundo, fingindo ler as leituras do ofício. Em poucas semanas, João notou algo que confirmava os boatos. Em quase todos os velórios, aparecia pelo menos uma pessoa cuja presença destoava. Não era parente, não era amigo próximo, não tinha laços de compadrio nem de vizinhança. Ainda assim, estava ali, invariavelmente, nas horas mais silenciosas da madrugada, sempre com o olhar que escorregava, cedo ou tarde, para o painel à esquerda do altar. Esses voluntários tinham perfis distintos. Um deles era um antigo escrivão do foro, já de cabelos brancos, que surgia sem ser convidado e se oferecia para dar uma força quando a família estava cansada. Outro, um rapaz de cerca de 20 anos, funcionário de uma loja de ferragens, que raramente falava com alguém, mas se colocava à disposição para virar à noite perto do caixão. Havia também uma mulher de meia-idade, conhecida por sua devoção ostensiva, que aparecia com o terço enrolado nos dedos e, ao sentar-se, escolhia sempre o banco mais próximo do painel, de onde podia ver tanto o morto quanto o contorno costurado. Para quem via de fora, esses gestos poderiam ser lidos como caridade, um zelo a mais pelos ritos da boa morte. Mas aos poucos, Padre Joaquim começou a perceber um fio invisível ligando essas figuras. Nunca estavam todas juntas, mas revezavam-se, como se cumprissem uma escala tácita. E em certas madrugadas, quando o frio serrano entrava pela porta principal e o óleo das lamparinas começava a rarear, ele notou um tipo específico de movimento, um olhar compartilhado, rápido, entre os que permaneciam acordados, antes de um deles se levantar em direção à parede. Nessas ocasiões, o ritual era quase idêntico. A pessoa se aproximava do painel, ficava ali alguns instantes em silêncio, às vezes tocava a madeira com a palma da mão, outras vezes apenas inclinava levemente a cabeça, como quem escuta algo que não deseja admitir em voz alta. Em seguida, murmurava uma prece curta sem o ritmo repetido do rosário, mais parecida com um pedido ou um acerto, e voltava ao banco, evitando cruzar os olhos com o padre, se este estivesse presente. Joaquim anotava tudo, mas o que faltava era o elo histórico, o acontecimento originário que explicasse por que aquela porta em particular parecia concentrar tanta culpa e devoção. Esse elo começou a se delinear numa tarde aparentemente banal, quando uma mulher idosa de lenço escuro na cabeça e passos arrastados foi à casa paroquial pedir ajuda para resolver um problema de cova.
Chamava-se Dona Celestina e dizia pertencer a uma família antiga da região, embora vivesse há décadas, de forma discreta em uma casa modesta atrás da praça. Ela relatou que, ao tentar enterrar um parente distante no cemitério da cidade, fora informada pelo coveiro de que a sepultura que a família utilizava há gerações estava sob restrição. Não entraram em detalhes, apenas mencionaram antigas ordens registradas em livro. Indignada, procurou o padre Afonso para que intercedesse. A conversa, porém, tomou outro rumo quando o nome completo dela foi anotado no papel: Celestina Fagundes de Moraes. Para o padre Afonso, aquilo soou apenas como um sobrenome duplo, comum entre famílias antigas. Para Joaquim, acostumado a cruzar nomes em documentos, acendeu uma luz. Havia lido dias antes uma referência a um M em um bilhete antigo anexado aos papéis do padre Clemente. Uma mulher identificada apenas como M. de Moraes, cuja situação delicada exigira medidas fora do comum no momento de sua morte. Ele pediu licença ao colega mais velho e, com cuidado, passou a questionar Dona Celestina sobre não apenas o parente recém-falecido, mas a própria linha de sua família. Ela, a princípio, respondeu com as datas e nomes esperados: avós vindos de estâncias próximas, um bisavô com patente da Guarda Nacional, primos espalhados pelas margens do Uruguai. À medida que era convidada a recuar mais no tempo, no entanto, sua postura mudou. Quando Joaquim perguntou especificamente sobre mulheres da família enterradas fora do cemitério comum, ela apertou o lenço com força. Essas histórias não são para Padre Moço, teria dito, segundo a anotação posterior do próprio Joaquim. Mas, depois de alguns minutos em silêncio, com os olhos fixos numa imagem de santo pendurada na parede, Celestina cedeu. Não como quem deseja falar, e sim como quem reconhece que a omissão já não sustentava mais o equilíbrio instável que haviam tentado manter por décadas. Ela contou em voz baixa que muitos anos antes, hoje mais de meio século, uma jovem da família, de nome Mariana, havia morrido em circunstâncias que não cabiam nas lápides tradicionais. Mariana era filha de um estancieiro respeitado, homem de posses e reputação irrepreensível. Era tida como moça de grande devoção, ajudava nas obras da capela e era vista com frequência rezando aos pés do altar. Porém, em determinado momento, começaram a circular rumores de que ela estaria comprometida sem ter ainda casamento marcado. O que vinha escondido nos cochichos era a possibilidade de uma gravidez fora dos moldes previstos pelo rígido código de honra da região. As versões se dividem a partir daí. Alguns diziam que o pai, ao descobrir, teria mandado a filha para outra cidade, onde ela teria adoecido e morrido, longe dos olhos da família. Outros, mais cruéis, insinuavam que a vergonha teria levado a própria moça a um gesto extremo, seja no rio, seja numa dependência afastada da casa. O que Celestina admitiu, entre frases interrompidas, foi que a morte de Mariana não seguiu o roteiro esperado. Não houve cortejo público, não houve anúncio na missa, não houve sepultamento aberto no cemitério. O corpo, segundo a tradição interna da família, teria sido levado à noite, às escondidas, para as proximidades da capela. Por que a capela? Porque, anos antes, a própria Mariana tinha financiado, com recursos do pai e de doações discretas, parte dos entalhes do altar e das imagens de santos que ali se encontravam. Havia no interior do templo um crucifixo e um pequeno quadro de Nossa Senhora das Dores, que muitos atribuíam diretamente à iniciativa dela. Para alguns, aquilo bastou para justificar o desejo de descansar perto de sua devoção. Para outros, tratou-se de um artifício, enterrar a vergonha onde apenas uns poucos sabiam, evitando o peso de uma lápide pública. Segundo Celestina, não foi o pai quem tomou essa decisão, mas um acordo entre ele e o padre Clemente, então vigário da região. O sacerdote, talvez movido por pena, talvez por temor de escândalo, aceitou abrigar o corpo de Mariana numa espécie de tumba improvisada, a princípio temporária, numa sala de apoio ao lado do altar. O que seria provisório, no entanto, nunca foi revisto. Passados alguns anos, a porta daquela sala foi fechada, primeiro com tábuas, depois com cal. E, por fim, com o que os relatos descrevem como um trabalho literal de costura,
fios metálicos atravessando frestas, pregados com pregos curvos, como quem não apenas sela, mas amarra um segredo à parede. Quando Celestina terminou, havia na sala um silêncio pesado, que nem o ranger distante de uma carroça conseguiu quebrar por alguns instantes. Joaquim anotou cada detalhe, inclusive as partes que a mulher parecia relatar mais de ouvido do que de lembrança própria. A história de Mariana, por si só trágica, não explicava ainda o fenômeno dos velórios, mas oferecia um ponto de origem para uma culpa coletiva. Uma família que aceitara enterrar uma filha na sombra de um altar. Uma comunidade que, em troca da manutenção da boa ordem, havia concordado em não perguntar demais. A certa altura, Celestina acrescentou um detalhe que desmontou qualquer esperança de ver naquela narrativa apenas uma lenda familiar. Disse que, por tradição silenciosa, ao longo dos anos, membros da família Moraes assumiram a responsabilidade de guardar as noites na capela sempre que algum morto passava por ali, especialmente aqueles que vinham de famílias com as quais o patriarca de Mariana fizera negócios ou alianças, não porque tivessem ligação com o defunto, mas porque, de alguma forma, sentiam que deviam pagar com horas de vigília o fato de terem consentido no enterro irregular. Com o tempo, o hábito esvaziou de sentido original e se tornou apenas costume. Gente de outras famílias começou a se oferecer, seja por devoção, seja porque, em algum ponto da linha do tempo, também se viu envolvida em decisões espinhosas na relação com a igreja e com a capela. O que começou como dívida moral tornou-se escala tácita, e quando já não se sabia mais exatamente de onde vinha a obrigação, o gesto permaneceu. Alguém sempre se levantava, em cada velório, para ficar um pouco diante do painel costurado, como se atendesse a uma convocação que já vinha embutida no próprio ato de cruzar a porta da capela. Os padres, agora, tinham algo concreto em mãos. Um nome, Mariana, uma família, Moraes, um acordo antigo, firmado entre um vigário e um pai desesperado. E, sobretudo, a confirmação de que a porta não era uma simples solução arquitetônica. Diante desses dados, a pergunta deixou de ser se havia, de fato, um corpo atrás daquele painel. A questão que começou a se impor, entre bilhetes trocados e olhares pensativos diante do altar vazio entre celebrações, era outra. Até que ponto mexer naquele descanso tardio não significaria reabrir não apenas uma tumba, mas um pacto silencioso que sustentara por décadas a aparência de paz em São Borja? Foi nesse ponto que o conflito entre o padre velho e o padre novo se acentuou. Para Joaquim, vindo de fora e movido por um desejo de esclarecer o que via como injustiça histórica, a ideia de deixar uma morte sem nome aprisionada atrás de um painel era moralmente insuportável. Para Afonso, que carregava nas costas o peso das confissões de meio século e sabia quantas famílias haviam construído sua honra em cima de meias verdades, abrir aquela parede podia significar muito mais do que exumar um corpo. Podia implodir uma forma inteira de viver e acreditar. Enquanto os dois discutiam em conversas noturnas na cozinha da casa paroquial, as vigílias na capela continuavam. Os voluntários seguiam se oferecendo e os olhares escorregando para o contorno costurado, até que um velório específico, ocorrido no final de 1896, trouxe à superfície de uma vez só o passado, o presente e o peso da porta costurada, e tornou impossível adiar por mais tempo a decisão sobre abrir ou não o que, por tantas décadas, lhe haviam ensinado a tratar como intocável. O velório que mudou o eixo de tudo começou como tantos outros na cidade, com sinos tocando devagar, uma carroça simples trazendo o caixão do bairro afastado até a frente da capela, e pequenos grupos se formando na praça, comentando em voz baixa não apenas a morte, mas as doenças, as colheitas e os boatos da semana. O morto se chamava Bento Amaral, comerciante de tecidos, homem conhecido não por grandes virtudes ou escândalos, mas pelo fato de estar sempre presente. Era daqueles que, em toda festa religiosa, ajudava a carregar andores, emprestava toalhas melhores para o altar, oferecia fiado para quem quisesse roupa decente nos batizados. Não era rico, nem pobre. Não era santo,
nem motivo de cochicho. Talvez por isso mesmo sua morte repentina, um mal súbito, dizem que no peito, tenha causado tanto incômodo. Parecia injusto que alguém tão absolutamente do meio fosse arrancado assim da rotina. Naquela noite, a capela estava cheia, mas não lotada. Chuva fina havia caído ao entardecer, deixando o chão de terra da praça em lama escura, e o vento cortante da fronteira afastava os mais velhos. Lá dentro, porém, o ar era de vela queimada, madeira encerada e roupa úmida. O caixão foi colocado sobre o estrado de costume, a poucos metros do altar, com a tampa parcialmente aberta, como mandava o costume para a última despedida. Padre Afonso conduziu as primeiras orações com voz firme e pausada. Ao seu lado, discretamente, Padre Joaquim observava não apenas a família enlutada, mas também os rostos que se espalhavam pelos bancos, procurando identificar quem, naquela noite, assumiria a vigília mais difícil, as horas mortas, entre 2 e 4 da madrugada, quando a cidade dorme e apenas a capela continua acesa. As respostas não tardaram. Ainda nos primeiros terços, aproximou-se uma figura que Joaquim já aprendera a reconhecer. O antigo escrivão, agora com passos mais lentos, que se apresentou à viúva de Bento e, com gestos contidos, ofereceu-se para ficar até o amanhecer, se for preciso. Um pouco depois, encostado numa coluna, o rapaz da loja de ferragens apareceu, chapéu nas mãos, olhando o chão com um respeito quase exagerado. Por fim, já com as orações avançadas, a mulher de meia-idade, devota de terço firme, entrou em silêncio e se posicionou, como sempre, no banco mais próximo do painel costurado. Nada naquele conjunto era novo para o padre mais jovem. O que chamou sua atenção foi o olhar da filha mais velha de Bento, uma moça de uns 20 anos, que, em determinado momento, seguiu com os olhos, não o caixão do pai, nem o movimento do sacerdote, mas a peregrinação silenciosa daqueles voluntários até o painel à esquerda do altar. Ela não chorava como os demais. Tinha o rosto rígido, as mãos cruzadas sobre o colo e uma expressão de quem percebia pela primeira vez que havia algo naquela capela que sua família nunca lhe contara. Joaquim anotaria depois que, enquanto os demais pareciam entregar o morto à rotina da fé, ela parecia entregar o próprio olhar a uma pergunta que ninguém ousava formular em voz alta. As horas avançaram. Depois da meia-noite, grande parte dos presentes foi se retirando, deixando apenas o núcleo familiar, alguns vizinhos mais próximos e o pequeno grupo de sempre da vigília silenciosa. Padre Afonso, já idoso, acostumado ao peso dos anos, recolheu-se à casa paroquial por algumas horas, com a promessa de voltar ao amanhecer para acompanhar o cortejo até o cemitério. Joaquim, no entanto, decidiu ficar. Sentou-se num banco lateral, com a batina ligeiramente aberta no pescoço, caderno escondido entre as pregas do tecido. Não anotava o tempo todo. Em muitos momentos, apenas observava o modo como o sono se aproximava de uns e era afastado por outros à força de café e murmurinhos. Do lado de fora, o vento batia nas vidraças e o som da noite dos campos, cães distantes, algum tropeiro tardio, o farfalhar das árvores, chegava filtrado pela madeira espessa. Por volta das 2 da manhã, a capela estava reduzida a 9 pessoas. A viúva, 2 filhas, um cunhado, o escrivão, o rapaz da ferragem, a mulher do terço, o sacristão e o próprio padre Joaquim. O sacristão cochilava de cabeça baixa perto da porta. A viúva chorava em silêncio. As filhas alternavam períodos de lágrimas e olhar vazio. Foi então que o escrivão se levantou. Sem alarde, caminhou até o painel costurado. Não levou vela, não acendeu nada. Apenas aproximou a mão da madeira, num gesto que mais parecia um cumprimento antigo do que um toque devocional. Ficou ali longos segundos, imóvel. De onde estava, Joaquim não conseguia ouvir nenhuma palavra, mas via o movimento quase imperceptível de seus lábios. Em seguida, a mulher do terço fez o mesmo. Depois, o rapaz. Os 3, em sequência, aproximavam-se da madeira como quem responde a uma chamada por ordem de chegada. Nada de extraordinário aconteceu nesse momento. Não houve clarão, nem ruído estranho, nem vela que se apagasse sozinha. O que perturbou Joaquim
Foi a naturalidade com que aquele ritual se desenrolava, como se fosse tão obrigatório quanto o sinal da cruz ao entrar no templo. Não havia medo nos gestos, mas um tipo de resignação pesada, como quem paga a prestação de dívida antiga. Às 3 da manhã, entretanto, algo que parecia pequeno, quase banal, começou a deslocar o eixo da cerimônia. A filha mais velha de Bento, aquela que mantinha o olhar preso ao painel desde o início, levantou-se. Não pediu permissão à mãe, não seguiu nenhum convite, simplesmente caminhou com passos firmes até a parede costurada. Quando parou diante dela, a capela inteira prendeu a respiração, não por um fenômeno sobrenatural, mas pelo choque de ver alguém de fora daquele círculo tácito se aproximar tanto do ponto que todos haviam aprendido a respeitar com uma distância quase matemática. A moça ergueu a mão, mas, ao contrário dos outros, não tocou a madeira. Ficou apenas olhando o contorno das costuras metálicas, como se tentasse decifrar, nas linhas irregulares dos fios, uma letra, uma data, um nome. O silêncio se adensou. Até as velas pareciam queimar mais baixas. Então, sem se virar, ela fez a pergunta que ninguém ousava fazer. É aqui que ela está? A voz saiu firme, mais baixa. Não havia histeria, nem superstição. Apenas a dureza de quem descobre que viveu anos dentro de uma história incompleta. Ninguém respondeu de imediato. A mãe baixou a cabeça. O cunhado fingiu não ouvir. O sacristão despertou confuso. Quem quebrou o silêncio foi o escrivão, com um "agora não é hora para isso", que soou mais como súplica do que reprimenda. Mas a pergunta já havia sido lançada no centro da capela como uma pedra num lago, e o eco dela parecia não encontrar lugar para se dissolver. Ela, naquele contexto, não precisava de apresentação. Bastava pronunciar o pronome para que a figura de Mariana, a moça enterrada sem lápide, preenchesse o espaço vazio atrás do painel costurado, não como superstição, mas como memória desconfortável. Joaquim levantou-se devagar de seu banco. Não queria transformar a cena em confronto, mas sentia, com uma clareza quase física, que aquele era o momento em que a história deixaria de ser apenas arquivo para se tornar escolha. Ele se aproximou primeiro da família, depois do painel, com as mãos entrelaçadas à frente. Disse num tom baixo que não pretendia ser homilia, mas testemunho: "O que foi escondido aqui, se é que foi, já pesa demais sobre vocês, sobre a cidade e sobre a igreja." Não houve resposta imediata. A mulher do terço baixou os olhos. O rapaz, que até então se mantivera em silêncio, murmurou algo sobre coisas antigas que é melhor não cutucar. O escrivão, pela primeira vez, pareceu menos seguro do papel de guardião de segredos e mais velho do que nunca. Foi a viúva, por fim, quem falou. Não para o padre, nem para o painel, mas para a própria filha. Se fizerem alguma coisa, que façam direito. E que avisem a cidade toda. Chega de meia luz. A frase simples teve efeito de sentença. Ali, entre um caixão aberto e uma porta costurada, no meio da madrugada fria de São Borja, uma mulher que acabara de perder o marido deu nome àquilo que os padres discutiam há semanas de forma abstrata: a necessidade de trazer luz plena para um acordo firmado na sombra. Na manhã seguinte, antes do enterro de Bento, a conversa decisiva entre Afonso e Joaquim aconteceu não na capela, mas numa sala pequena da casa paroquial, ainda cheirando a café e a fumaça do fogão. O padre mais velho estava abatido. Tinha passado a noite acordando e dormindo em sobressaltos, como se cada toque dos sinos, cada murmurinho da praça, o chamasse de volta à capela, à parede, à pergunta da moça. Ele sabia o que significava autorizar a abertura do painel. Sabia que, mesmo que não encontrassem nada ali, ou pior, mesmo que encontrassem apenas ruína e pedras, o gesto seria interpretado como uma espécie de confissão tardia. Seria admitir diante de todos que a igreja local havia no mínimo compactuado com um segredo que custara caro a uma jovem, a uma família e a uma comunidade inteira. Joaquim, por outro lado, via na mesma decisão um tipo diferente de risco, o de a igreja continuar sendo vista como guardiã de paredes fechadas, mais preocupada em proteger alianças do que em reparar, ainda que tardiamente, injustiças concretas. Para ele, não se tratava apenas de abrir uma porta física,
mas de reorganizar aos olhos da cidade o lugar da capela na memória coletiva. A discussão foi longa, tensa, interrompida apenas pelo ir e vir do sacristão, avisando sobre horários de missa, batizados marcados, recados deixados na sacristia. No fim, nenhuma argumentação teológica ou jurídica decidiu o assunto. O que pesou foi uma memória pessoal de Afonso, que ele nunca havia partilhado com o colega. A lembrança de ter, ainda jovem, assistido a uma confissão tremida de um homem idoso que, entre soluços, falava de uma filha enterrada sem missa completa e de uma porta que nunca mais pôde ser aberta. Aquele homem, Afonso se deu conta agora, só podia ser um dos Morais. Quando disse isso em voz alta, o peso das décadas caiu sobre a mesa. Não estavam mais lidando com abstrações ou relatos de terceira mão. A decisão de costurar a porta havia sido tomada por pessoas com nomes, rosto, lágrimas. E o padre, ao ouvi-las, escolhera não registrar formalmente, preferindo carregar sozinho o segredo na memória e no corpo. Talvez por isso, quando o sino das 10 tocou chamando para uma missa de 7º dia antiga, Afonso, num gesto raro de rendição, pousou a mão sobre o caderno de Joaquim e disse apenas: "Se for para abrir, que seja com tudo às claras, nem hoje à noite, nem escondido. Ou é diante da cidade inteira, ou não é." A partir daquela frase, os eventos caminharam numa direção que ninguém conseguiria mais controlar totalmente. A proposta de abrir o painel, com a presença de representantes da família Morais, de outros clãs antigos, de autoridades civis e de quem quisesse assistir, começou a circular primeiro como rumor, depois como quase convite, até se tornar enfim uma data marcada. E à medida que o dia se aproximava, a capela da porta costurada começou a receber visitantes que não iam apenas rezar. Iam medir com os próprios olhos os contornos da madeira que por tanto tempo abrigara, ao mesmo tempo, um segredo e uma promessa, a de que um dia alguém teria coragem de perguntar, diante de todos, não apenas quem estava enterrado ali, mas o que de fato havia sido costurado naquela parede, um corpo, um pecado, ou a própria consciência de uma cidade inteira. No dia marcado para a abertura do painel, a capela amanheceu diferente. Não eram apenas as velas extras nem os bancos arrumados em linhas mais retas. Havia um tipo de expectativa compacta no ar, o mesmo clima de quando se espera o anúncio de uma sentença que, de certa forma, já se conhece, mas que ninguém quer ouvir em voz alta. São Borja inteira parecia ter sido convocada sem convites formais. Desde cedo, famílias antigas começaram a chegar em grupos, sobrenomes que sempre mandaram mais, pequenos comerciantes, antigos agregados, gente que sabia, que suspeitava, ou que apenas ouvira murmúrios ao longo dos anos. Alguns vinham por fé, outros por curiosidade, e muitos pela sensação estranha de que estavam prestes a assistir a um acerto de contas que não era deles, mas que os incluía. Na primeira fila, discretamente, se posicionaram os Morais. Não eram mais os mesmos homens que décadas antes haviam decidido o destino de uma porta e de uma jovem. Aquele clã, agora, se apresentava por meio de rostos envelhecidos, herdeiros indiretos, sobrinhos netos que cresceram ouvindo versões contraditórias da mesma história. Havia entre eles os que mantinham o queixo erguido por hábito e orgulho, e os que, mesmo sem saber detalhes, sentiam na pele o peso de uma culpa herdada. Ao lado, sentaram-se descendentes da família de Mariana. Nenhum trazia o sobrenome dela por inteiro, porque as linhas familiares haviam se misturado com o tempo, diluídas em casamentos, mudança de cidades, documentos incompletos. Mas todos conheciam, ao menos como lenda, a história da moça que tinha sido tirada da vista, mas não da boca do povo. Para muitos, aquela cerimônia era menos sobre a abertura de uma parede e mais sobre o direito de dizer, finalmente, o nome dela em voz alta, sem baixar os olhos. O bispo da diocese, vindo de longe, presidia a celebração, não por devoção súbita ao caso de São Borja, mas porque entendia, com clareza administrativa, que aquele gesto teria repercussão além da paróquia. Ao seu lado, meio passo atrás, estava Padre Afonso, mais curvado do que o habitual, e Padre Joaquim, com o caderno guardado pela primeira vez,
não para anotar, mas como quem carrega um objeto de passagem, algo que em breve pertenceria mais à cidade do que a ele. A missa foi simples, em parte de propósito. Leituras sobre verdade, justiça, reparação, seguidas de cânticos que muitos sabiam de cor. Quase ninguém prestou atenção às palavras inteiras. O que ressoava, de maneira subterrânea, era o fato de que, ao fim daquele rito, a capela deixaria de ser apenas cenário de promessas silenciosas para se tornar palco de revelações demoradas demais. Quando o último cântico cessou, o bispo falou pouco. Disse que havia tempos em que se acreditava ser possível proteger a fé escondendo o escândalo, mas que, na verdade, a fé se enfraquecia quando o erro não era reconhecido. Não citou nomes, não apontou culpados, não pediu desculpas formais. Preferiu dizer que cada corpo tem direito à sua verdade e que uma casa de Deus não deveria guardar, atrás de painéis, aquilo que pertence ao campo sagrado dos ritos fúnebres. Ao sinal dele, os homens chamados para o serviço se aproximaram do painel. O sacristão, 2 pedreiros, um marceneiro, mais 2 jovens convocados pela força nos braços. As costuras metálicas, que por tanto tempo haviam sido apenas parte da paisagem, foram examinadas uma a uma. Algumas estavam enferrujadas, outras tinham sido reforçadas anos antes. Era possível enxergar, na irregularidade dos pontos, a mudança de mãos, de épocas, de medos. A primeira ruptura do fio metálico produziu um som seco, mais próximo de um suspiro do que de um estalo. A cada corte, a sala vibrava em silêncio crescente. Ninguém conversava. Algumas pessoas rezavam em murmúrio. Outras olhavam fixamente para o chão, incapazes de enfrentar a visão do que viria. Havia crianças levadas por curiosidade dos pais e velhos que traziam na memória versões incompletas do que se dizia ter acontecido ali antes mesmo de eles nascerem. Quando o painel finalmente se desprendeu, revelando um espaço de alvenaria irregular, a primeira reação coletiva foi de espanto contido. Não havia ali nenhuma cripta organizada, nenhum nicho ornado, nenhum sistema de gavetas. O que se via era um recuo bruto nas pedras, uma cavidade improvisada anos antes, sem o cuidado típico das sepulturas oficiais. Não era obra de coveiro profissional, mas de quem precisava resolver algo depressa, longe dos olhos. Dentro, embrulhado em camadas de tecido antigo, já rígido pelo tempo, estava o corpo. Não mais corpo no sentido pleno, mas a ossada compacta de uma jovem, reduzida ao essencial pelo trabalho dos anos. Não se descreveu em detalhes. Não era necessário. Bastava a visão de um pequeno feixe humano guardado em posição apertada para que as pessoas entendessem, sem precisar de discurso, que aquele não era um enterro comum, realizado com honra e rito completo. Era esconderijo. O que confirmou, para quase todos, a identidade da morta não foram as ossadas, mas 2 detalhes silenciosos. O primeiro, uma medalhinha de metal barato, ainda presa à altura do peito, com a imagem gasta de Nossa Senhora do Rosário, o mesmo tipo que, segundo o caderno de Joaquim, as moças da confraria usavam em determinados anos como distintivo de devoção. O segundo, uma fita de cabelo desbotada, enrolada ao redor de uma das falanges, preservando em sua própria fragilidade uma sombra de cor. Não houve gritos, apenas um sobressalto coletivo e um pranto discreto vindo de uma mulher de idade avançada da ala dos Morais, que levou a mão ao rosto como se, naquele instante, reconhecesse no tamanho daqueles ossos a moça que vira, ainda criança, sair de casa num fim de tarde e nunca mais voltar pela porta principal. O bispo, depois de uma pausa longa, ordenou que o painel não fosse recolocado. Em vez disso, mandou cobrir o espaço com um tecido simples, branco, enquanto se providenciava o que na linguagem oficial passaria a ser chamado de transladação. Não se falava mais em esconder. Falava-se agora em conduzir aquela que tivera a morte e o repouso clandestinos para um lugar onde pudesse, enfim, receber nome, data, cruz. Nos dias que se seguiram, São Borja viveu uma espécie de velório tardio. Não havia corpo visível. Ele permanecia na capela preservado até que se definisse a cerimônia no cemitério.
Mas nas conversas de esquina, o que se velava era outra coisa. A imagem, cuidadosamente construída ao longo de décadas, de uma igreja que, ao menos naquele episódio, havia cedido ao medo da repercussão social e da força política de uma família. Padre Afonso tomou uma decisão que muitos, na Cúria, classificariam como risco desnecessário. Em sua homilia no domingo seguinte, ele utilizou, pela primeira vez em público, o nome completo de Mariana. Não como lenda, nem como pobre moça, mas como sujeito. Falou dela como fiel, como mulher jovem arrancada do convívio, como filha que não recebeu, no tempo devido, nem a missa, nem o lugar digno que qualquer morto tem direito de ter. A partir desse dia, algo começou a se deslocar de forma mais profunda do que a simples retirada do painel. O ritual das vigílias mudou. Na primeira noite em que o corpo de Mariana foi velado oficialmente, desta vez em caixão próprio, diante do altar, a capela encheu-se de uma maneira diferente das outras cerimônias. Havia lágrimas, sim, mas, sobretudo, um silêncio concentrado que não era de medo, mas de reconhecimento. A cidade, finalmente, admitia que devia a ela um luto completo. Os voluntários da Porta Costurada continuaram indo às vigílias, mas seus gestos adquiriram outro sentido. Já não caminhavam até a parede para pagar promessa, e sim para pedir, de modo mais íntimo, que aquilo que havia sido escondido em suas próprias famílias, suas próprias histórias, encontrasse também algum tipo de revelação e reparo. Iniciava-se ali um movimento discreto de confissões tardias, de pedidos de perdão que, muitas vezes, não tinham testemunha, além do Padre e do Santíssimo. Com o passar dos anos, a história do corpo encontrado atrás do painel se fixou em São Borja como algo mais estável que um boato e menos frio que um registro de cartório. Tornou-se parte da memória coletiva. Crianças eram advertidas a respeitar a capela não por medo de assombrações, mas porque ali dentro, dizia-se, estavam empilhadas duas camadas de tempo: a do dia em que uma jovem foi calada e a do dia em que seu silêncio foi, finalmente, escutado. O caderno de Joaquim, anos depois, acabou nas mãos de um pesquisador vindo de Porto Alegre, interessado em casos de devoção popular e lugares de memória. Ele encontrou, nas anotações do padre, não apenas a descrição do painel costurado e da abertura, mas reflexões sobre o modo como comunidades pequenas transformam injustiças em ritos, e ritos, com o tempo, em tradição aparentemente inocente. Ao comparar as páginas do diário com relatos orais colhidos entre descendentes de Moraes, de Mariana e dos demais envolvidos, o pesquisador percebeu algo que Joaquim já intuía, que a Porta Costurada funcionara durante anos como espelho da cidade. Em vez de fechar apenas um corpo, ela fechara a possibilidade de se falar, abertamente, sobre o poder de determinados sobrenomes, sobre a desigualdade de tratamento entre filhos legítimos e ilegítimos, sobre o peso da honra masculina, em contraste com a fragilidade dos corpos femininos. Nas décadas seguintes, mudanças estruturais ocorreram. As elites tradicionais recuaram, o poder político se reorganizou, novas gerações cresceram com menos deferência automática a sobrenomes antigos. Mas mesmo quando boa parte da população já não lembrava com clareza quem exatamente havia sido Mariana, a capela continuou sendo apontada, em mapas e conversas, como a da Porta Costurada. Até que, nos anos finais do século XX, uma restauração geral da igreja precisou ser feita. Técnicos de patrimônio chegaram com máquinas fotográficas, instrumentos de medição, pranchetas. Examinaram cada detalhe do altar, das imagens, do piso. Quando chegaram ao painel, agora substituído por uma superfície simples, com um pequeno nicho e uma placa discreta com o nome de Mariana, entenderam que ali havia, mais do que madeira e tijolo, uma história em camadas que não caberia em relatórios. Naquele momento, alguém sugeriu que se transformasse o painel num atrativo turístico, que se fizessem folhetos, visitas guiadas, talvez até dramatizações. Houve quem visse nisso uma forma de dar vida à história, mas um grupo pequeno, descendentes das famílias envolvidas, paroquianos mais antigos, professores locais,
defendeu que o espaço permanecesse em meio tom, nem espetáculo, nem tabu. Um lugar onde se pudesse sentar, acender uma vela e lembrar que, naquela cidade, houve um tempo em que uma jovem precisou ser escondida e outro em que, tardiamente, escolheram trazê-la de volta à luz. Hoje, quem visita São Borja e entra naquela capela pode não saber todos os detalhes da cronologia, dos acordos e das omissões. Pode não conhecer de cor os nomes dos morais, dos padres, dos escrivães, mas ao se aproximar da parede à esquerda do altar, lê uma inscrição simples, sem adjetivos exagerados nem tentativas de santificação improvisada, apenas o nome de Mariana, o ano aproximado de sua morte e uma frase que, segundo a tradição, teria sido extraída de uma das últimas entradas do caderno de Joaquim. Algumas portas se fecham para esconder vergonhas. Outras precisam ser abertas para que a vergonha se transforme em responsabilidade. A história da Capela da Porta Costurada, no fim, não é apenas sobre um corpo encontrado atrás de um painel. É sobre o que uma comunidade faz com seus mortos e com seus erros. Sobre o tempo que leva para admitir que, entre a honra de um sobrenome e a dignidade de uma vida concreta, a escolha feita em silêncio pode assombrar mais do que qualquer lenda. Se essas memórias de um Brasil esquecido te prendem, conta aqui nos comentários de que cidade você está ouvindo e que horas são agora. E não esquece de seguir o canal. É assim que essas histórias enterradas por tanto tempo em paredes, arquivos e cochichos continuam encontrando quem ainda se importa em escutar.